Sábado, dia 22 de novembro de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, se é que é possível, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News, dia 22. 22 é um número mágico, nós sabemos, né? É um número, digamos assim, psicopático, porque não existe outra explicação para tantas coincidências. Mas, depois de Alexandre e Ramagem, nada melhor do que o mito, né? Chegou a vez dele. E nós vamos falar muito sobre isso, eu tenho certeza de que aqueles que ficarem até o final vão gostar muito do que eu tenho a dizer. Mas eu quero começar dizendo especificamente o seguinte, que depois dessa prisão arbitrária, porque não existe outro nome a ser dado, eu penso que surge agora o nome de um novo líder político. Porque, já que o maior deles está trancafiado, temos que olhar para aquele que vai, talvez, carregar da melhor forma sua bandeira. E talvez já tenhamos esse nome, porque Flávio Bolsonaro vem se despontando como talvez o mais capaz a partir de agora para carregar essa missão de Jair Bolsonaro. Segundo o todo-poderoso ministro do Supremo Tribunal, ao convocar a vigília pela saúde de Jair Bolsonaro, o senador Flávio também agiu no sentido da utilização de manifestações populares como um objetivo de conseguir vantagens pessoais. Até o ministro percebeu isso, olha que coisa, hein? O Flávio não estava preocupado com o pai. Está preocupado com uma vantagem política. Que coisa, hein? Contém ironia, evidentemente, no que eu estou dizendo. Para alguns pretensos analistas da imprensa, a consorciada, é claro, a convocação de Flávio Bolsonaro foi um tiro no pé que culminou com a prisão de seu pai. Mas para o próprio ministro, o ato serviu para marcar o início de uma corrida eleitoral para outubro de 2026. Como se Flávio estivesse mais preocupado com isto do que com a saúde de seu pai. Né? Isto, evidentemente, agora deixa Flávio Bolsonaro no radar, não só da extrema esquerda, como do próprio ministro julgador. E acreditem ou não, acreditem se quiserem, porque segundo a imprensa, com a prisão de Jair Bolsonaro, abriu-se margem para que o senador Flávio seja investigado por atos antidemocráticos. E quem avalia isto é a própria Polícia Federal, segundo a imprensa, CNN. Né? Segundo relatos, não se sabe de quem, né? Até porque os fatos são criados com muita criatividade, mas segundo relatos, ficou explícito o papel central de Flávio Bolsonaro na articulação de uma aglomeração que poderia facilitar a fuga de Jair Bolsonaro. O homem é muito perigoso, podia fugir, né? Tentou de todas as formas picar a mula desse país tupiniquim, mas não conseguiu. Porque, de acordo com esses interlocutores, não se descarta a abertura de um inquérito formal contra o senador, com a sua imediata convocação para se explicar oficialmente. Muito possivelmente, segunda-feira, tenhamos novidades sobre isto. Mas, de acordo com a CNN, que sabe de tudo com exclusividade, né? Outros interlocutores fantasmas informaram que o ministro sancionado disse que Flávio pretendia reeditar acampamentos golpistas e causar caos social no Brasil, ignorando sua responsabilidade como senador. Quando outro estava no Chilindró, lá em Curitiba, houve acampamentos em frente à Polícia Federal por meses, meses e meses. Ninguém falou nada. Não? Para o ministro, o Flávio Bolsonaro repete a estratégia do pai de utilizar manifestações populares criminosas. Vejam só que coisa, hein? Com o objetivo de conseguir vantagens pessoais. E ele, o sancionado,
diz que a vigília configuraria altíssimo risco para a efetividade da prisão domiciliar, da ordem pública e da aplicação da lei. Nossa, que coisa, hein? Essa reza que estava programada deve ser uma reza brava. Porque só uma reza brava que pode realmente configurar um ato criminoso. Só pode ser isto. Claro que tem chamado a atenção o fato de que o Flávio seja, sim, o protagonista desse novo fato político que, inegavelmente, serve de motor para ativar a militância bolsonarista. Pois o seu nome passou, sim, a aparecer com frequência como um potencial candidato à presidência da República. Aquele com melhores condições de preservar o nome da família Bolsonaro e dele principalmente, o mito. Isso nas urnas, né? Não sei se é bem urna que a gente tem que falar, das máquinas eleitorais de outubro do ano que vem. Principalmente depois que o seu irmão Eduardo Bolsonaro também foi tornado réu pelo Supremo, que escolhe, investiga, julga e define a bel prazer quem pode ou não pode se manifestar politicamente. Não faltaram manifestações dos aliados de Jair Bolsonaro, né? Acho que uns 4 ou 5. Os aliados, né? Pelo menos 99 que foram eleitos pelo PL, nas costas do mito, mais alguns espalhados pelo país inteiro, que se elegeram vereadores, deputados estaduais, mas apareceram uns 4 ou 5 se manifestando. E eu, esses dias, até tenho dito, é pensamento meu somente, que a classe política é nojenta. Não valem as calças que vestem. Pode-se tirar aí uma meia dúzia, de resto não valem absolutamente nada. Só servem para garantir a boa vida, o bom sustento, as regalias, né? Com dinheiro público. Não porque estejam roubando, mas é porque é salário. Só que depois que foram eleitos, lutam a favor de Jair Bolsonaro intensamente nas redes sociais, como eu faço na rede social. Mas eu não sou deputado, não sou vereador, nem senador. Eles tinham que estar brigando lá dentro, colocando Alcolumbre contra a parede, colocando Mota contra a parede, apertando, encontrando forma de deixar o camarada sem saída, encontrando uma maneira de fazer o camarada perder medo do Supremo Tribunal e colocar o projeto da anistia para votação. Porque agora não adianta virem com posts dramáticos. É injusto, prenderam Bolsonaro injustamente, igual Mourão fez hoje, né? Hamilton Mourão. Isso não adianta. Sérgio Moro, né? Para que serve isso? Para nada. Fato é que não faltam realmente manifestações de alguns aliados de Jair Bolsonaro. Como o Nicolas, que foi ontem visitá-lo e saiu chateado, falou muito, foi muito bem na entrevista que deu, né? Como a Bia Kicis, como o Sóstenes Cavalcante, o governador Tarcísio de Freitas, o governador Zema, todos esses, o Gaia, que acabou de postar agora que já partiu para Brasília para conversar com o Flávio. Mas o triste é que dá para contar nos dedos, que nem eu estou falando aqui de memória. O Molon. Mas, claro, que houve manifestações também fora do Brasil. Já virou notícia no mundo inteiro. Todos os jornais do mundo inteiro estão noticiando a prisão de Jair Bolsonaro. Cada um da sua forma. Esses países mais de esquerda, mostrando a prisão como se ele fosse um criminoso internacional. Mas a principal postagem que eu vi no X foi da nossa primeira-dama Michele, que escreveu o seguinte: confio na justiça de Deus.
A justiça humana, como temos visto, não se sustenta. Disse tudo com poucas palavras. Não podemos confiar na justiça dos homens. Ela completou dizendo: mas sei que o Senhor dará o escape, assim como fez em 2018, quando meu marido foi vítima de uma facada. Escreveu ela, citando o atentado, evidentemente, do qual passou Jair Bolsonaro na campanha eleitoral em 2018. E o principal, né? A nossa primeira-dama escreveu e falou sem erros grotescos de português, como a outra, né? Que não é assunto para hoje. Já nos Estados Unidos, o advogado de Donald Trump, o Martin DeLuca, apontou que essa prisão foi o ataque mais gratuito a Donald Trump e ao secretário de Estado Marco Rubio, um dia depois que os Estados Unidos estenderam, digamos assim, um ramo de oliveira em relação às tarifas contra o Brasil, escreveu Martin DeLuca, se referindo evidentemente quando o Trump derrubou as taxas de 40% de alguns produtos brasileiros. Ele completou dizendo o seguinte: o momento escolhido é um ato de desafio, é má fé, é política. Trata-se de uma demonstração extraordinária de desrespeito para com a administração Trump, que agiu de boa fé poucas horas antes, pontuou Martin DeLuca. Claro que vai haver manifestação, podemos esperar talvez alguns acontecimentos que não se esperava antes, porque obviamente não se pode enxergar essa prisão como um fato natural, um fato comum, né? E vai surgir manifestações de diversos líderes mundo afora. Só que o dia escolhido para sua prisão parece mais um ato psicopático, que nem eu falei no início, o dia 22. Assim como foi a multa ao PL de 22 milhões. E claro, uma prisão em meio a um feriado nacional que tornou menos propício o acúmulo de manifestantes para protestarem pelo acontecido. Pois tantos políticos como a própria população brasileira, nesse momento, estão de chinelos no pé, né? Bermudas, tomando sol, uma água de coco, aproveitando o feriado com o justo direito, evidentemente. Do jeito que o brasileiro passa o ano inteiro, merece tirar uns dias de folga. Mas, né? Parece que o povo está vivendo num oásis. Não estão pensando nas consequências disso tudo. E aí, me desculpem, eu sinto uma inveja danada do povo argentino, do povo chileno, que nessas horas mostram sangue nos olhos, vão às ruas, são capazes de derrubar governos, são briguentos. Quando estão insatisfeitos, pintam e bordam. Mas o brasileiro não, o brasileiro prefere colocar ali uma musiquinha de Caetano Veloso e deitar na rede. Um absurdo, né? Mas me desculpem se eu estiver exagerando, mas é uma visão que eu vejo, que eu tenho. Visão que eu vejo é ruim, né? Uma visão que eu tenho. A esquerda, infelizmente, está soltando fogos, com festas e champanhe lá na frente da Superintendência da Polícia Federal. Eu vi um videozinho de 1 minuto e meio aí que saiu no Metrópolis. Pessoal vibrando, abrindo champanhe. Mal sabem eles. Mas o fato é que prenderam Jair Bolsonaro. E a sequência de fatos que culminou nessa prisão representa mais do que uma operação policial ou um desdobramento de uma investigação feita a toque de caixa para atender um sistema doentio e psicopático. Ela expõe em câmera lenta a deformação progressiva do Estado de Direito do Brasil, que vem corroendo o Brasil desde o primeiro dia de 2023. Em poucos dias, o país assistiu a um roteiro que parecia previamente ensaiado. Primeiro, surgiram aí notícias de que a defesa do presidente Jair Bolsonaro havia pedido
prisão domiciliar para ele, para evitar riscos à sua integridade física. Em seguida, sem pestanejar e a toque de caixa, o ministro sancionado negou o pedido, afirmando que não existe motivo humanitário. Logo depois, vem a narrativa de que Jair Bolsonaro tentou romper a tornozeleira eletrônica e que estaria planejando a fuga. Talvez rompendo o cordão de isolamento feito por diversos policiais federais em seu quintal, pulando o muro e talvez voando como um verdadeiro astro de Missão Impossível, ou então de um MacGyver. Sim, mesmo com 70 anos de idade, o estômago cheio de cirurgias, doente, ele seria capaz de dar o nó na Polícia Federal. Esse é o argumento. Aí já veio uma conversa agora de que a Polícia Federal percebeu um aquecimento anormal na tornozeleira de Jair Bolsonaro. Vai ver, ele colocou o pé em cima da chama do fogão, né? Para derreter a tornozeleira. Porque quem quer romper a tornozeleira pega uma tesoura e corta. Uma acusação grave, inédita e sem precedente público de sustentação técnica na história do Brasil. Aí na sequência a Polícia Federal entrou em ação, né? Sedentos de flashes exclusivos, flashes cinematográficos, né? Para fixarem, talvez num porta-retrato, olha eu aí prendendo Jair Bolsonaro, né? Já que lá atrás era o japonês da Federal prendendo o outro, agora é minha vez, né? E, claro, foram lá, cumpriram o mandato expedido pelo próprio sancionado e levaram o criminoso de alta periculosidade em crime. Em crime não, sem crime algum, né? Super criminoso que nada fez, mas com a alegação da necessidade urgente. E quase como um epílogo, vamos dizer assim, cuidadosamente posicionado, os analistas começaram a dizer que Bolsonaro deverá ficar pouco tempo no regime fechado. Isso para começar a baixar a poeira, né? Talvez vai ficar preso só uns 10 dias, até a própria corte avaliar se concede a prisão domiciliar humanitária para ele, né? Uma prisão humanitária que já foi rejeitada pelo próprio ministro, né? Que é conhecido como a muralha da democracia, né? Pelo menos foi o que determinou a imprensa consorciada. Imprensa essa que terá o seu final de semana recheado de exclusividades, né? Sensacionalismo, tudo para saciar os dentes caninos da extrema esquerda brasileira. A televisão vai se esbornear, mostrando Bolsonaro, né, sendo levado, falando sobre a prisão, como é a prisão. Já tem vídeos mostrando como que é o quartinho que ele vai ficar. E todos fazendo questão, como está lá no Metrópolis. Tá vendo? Tem televisão de tela plana no quarto dele. Olha, tem frigobar. Olha, tem ar-condicionado. Só não disseram que ele vai ter visita íntima, né? Como o outro. Que ele vai poder dar entrevistas, como o outro. Isso não disseram. Só que todo esse encadeamento revela mais um ambiente de decisões espamódicas, tipo espasmas mesmo, né? Vingativas, politizadas e alinhadas com uma narrativa que já estava pronta antes mesmo da execução do mandato. Mandato é quem está na política. Execução do mandado. O que aconteceu revela menos um processo lógico e justo, respeitando os devidos processos legais, até porque nada foi gravado contra o maior líder da política brasileira, nada foi documentado, nenhum documento assinado por ele, nenhuma gravação de Bolsonaro mandando dar golpe algum, nenhuma fotografia, né? Nenhuma foto que o comprometesse.
para estar passando pelo que está passando, né? Uma espécie de exumação em vida. A acusação de tentativa de rompimento da tornozeleira, por si só, é um elemento sem pé nem cabeça, que apareceu exatamente no momento em que o país discutia a vigília convocada por Flávio Bolsonaro. Isso é sintomático. Aquilo que deveria ser apenas uma manifestação pública de apoio através da fé inabalável dos justos, acabou sendo usado como justificativa para transformar o já indevidamente preso domiciliarmente em uma ameaça à ordem, motivando então o pedido de prisão preventiva. E essa preventiva, que deveria ser uma medida excepcional da justiça, virou nos últimos anos um instrumento preferencial de um tribunal que opera mais como protagonista político do que como árbitro constitucional. Ao mesmo tempo, o Exército, o comandante do Exército, aquele tal Paiva, né? Um Exército que era uma instituição que deveria manter prudente distância dos embates políticos e institucionais, e que perdeu toda a sua credibilidade por negar ao povo o direito constitucional de livre manifestação, ele, o Paiva, se manifestou demonstrando desconforto com a decisão de enviar o capitão Jair Bolsonaro à Papuda. Ele chegou a oferecer ao ministro sancionado, talvez naquela reunião de 2 dias atrás, na residência do comandante do Exército, ele chegou a oferecer as instalações militares para receber o mito. O simples fato de a cúpula das Forças Armadas ver na medida um excesso já demonstra que o episódio ultrapassou o campo jurídico e entrou no campo do simbolismo político. Porque a prisão do presidente Jair Bolsonaro, para grande parte da sociedade e da própria burocracia estatal, não se apresenta como consequência natural de um réu julgado, mas como um gesto de força de um tribunal que já ultrapassou há anos o limite do razoável. E o mais grave, porém, é a narrativa que sustenta a espetacularização do episódio. O argumento da intenção de fuga aparece como justificativa central, apesar de faltar consistência pública. Já que Jair Bolsonaro, que poderia ter deixado o país inúmeras vezes, aliás, poderia nem ter voltado do Brasil quando foi para a Flórida, Bolsonaro não buscou asilo, não se escondeu, continuou dando entrevistas e participando de eventos políticos no Brasil inteiro. Mas agora foi acusado de planejar invasão internacional, precisamente no momento em que mais está exposto e monitorado, né? Não existe nenhum momento onde ele estivesse tão monitorado como agora. Como queria planejar nesse momento uma fuga? Então a lógica não fecha, mas o discurso atende a uma função política, que é legitimar a excepcionalidade, equiparar a idoneidade de um homem inocente com a figura de um culpado, julgado e condenado, que foi retirado da prisão sob os aplausos da imprensa cúmplice e militantes idiotizados. A sucessão de fatos, portanto, não revela um sistema judiciário buscando proteger a lei. Revela a lei sendo moldada para se adaptar a uma decisão já tomada. A preventiva já aparecia antes mesmo da construção argumentativa. Os dados surgiram antes das investigações serem discutidas publicamente. E a análise da mídia privilegiada, com exclusivas, já antecipava exatamente o desfecho que o próprio tribunal se preparava para conceder. E aí, quando a própria imprensa passa a prever prisão curta, de 10 dias no máximo, né, fica evidente que o processo não está sendo conduzido pelo critério jurídico, mas pelo cálculo político. Prende-se para marcar posição, solta-se talvez para não incendiar o país.
Se bem que eu particularmente, né, não vejo incendiário algum nesse Brasil capaz de virar a mesa nesse momento. Infelizmente, essa é a realidade. O episódio não diz apenas sobre Bolsonaro, diz sobre o Brasil que se deixou levar por esse caminho aparentemente sem volta. Jair Bolsonaro pode até ser alvo da vez, mas o que está sendo corroído é o princípio que sustenta qualquer democracia, o devido processo legal. Prisões preventivas usadas como punição antecipada, acusações graves divulgadas antes de provas serem apresentadas, decisões monocráticas que substituem colegiados e uma relação cada vez mais tensa entre o Supremo e as Forças Armadas, né, que compõe aí um quadro institucional perigoso. A democracia não rui quando um tribunal age contra um político. Ela rui quando o tribunal passa a agir politicamente contra qualquer cidadão. Se Bolsonaro cometeu erros, como dizem, ele deveria ser julgado dentro dos limites constitucionais, com o devido processo legal. O problema é que no Brasil de hoje não há mais limites claros. As regras mudam conforme a conveniência da narrativa. E a narrativa hoje está sendo escrita por quem acumula poder suficiente, digamos assim, para definir não apenas o que é crime, mas como devem ser tratados, né? Como devem ser tratados os criminosos, a maneira como eles devem ser conduzidos à prisão, mesmo antes de um crime ser cometido, como foi o caso do nosso presidente. Mas o magnânimo juiz, ministro, sancionado, o juiz ele não é, como é um magnânimo, então deu a ordem: não coloquem algemas em Jair Bolsonaro, prendam-no com respeito. Né? E ainda determinou que Jair Bolsonaro tem atendimento médico permanente 24 horas por dia, com uma equipe presente na Polícia Federal para garantir sua saúde. Se ele fosse um ministro relator na época que o outro foi preso, talvez ele fosse determinar a presença de um grupo dos alcoólicos anônimos para dar assistência 24 horas para o outro. Deve ser isso. Claro que contém sarcasmo, evidentemente, a gente não pode perder a oportunidade, né? Então, meus amigos, preparem-se porque o final de semana vai ser encharcado de notícias, de narrativas, de histórias, tudo para justificar a prisão. E claro, eles trataram Jair Bolsonaro como um doente terminal. Aquele doente que está na cama há meses e a família vai se preparando para a sua morte. Assim, quando ela acontecer, não sentem tanto. É o que fizeram com Jair Bolsonaro e a população não se deu conta disto. Agora, vamos acordar da maneira que der, do jeito que puder e tocar a vida. Porque eu, particularmente, não vejo mais uma luzinha no fim do túnel. E isso não é pessimismo, é realidade. Realidade. Né? Jogaram a armadilha e os conservadores caíram nela. Estamos a depender, primeiramente, de Deus e, quem sabe, talvez, de Donald Trump, que eu não sei o que pode fazer nesse momento. Ele não vai colocar os Estados Unidos em guerra contra o Brasil por causa disso, com certeza, até porque ele tem um quintal dele para cuidar. Mas, infelizmente, eram as notícias para o dia de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, olha, deixa aí os likes. Convidem os amigos que vocês tiverem para me assistir aqui no Terra Brasilis News. Eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, se for possível, né? E desejo a todos vocês um excelente final de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.